Oi, gente, como é que vocês estão? Então, eu deixei uma enquete para vocês no Instagram, estou aqui para cumprir. Então, hoje nós falaremos sobre a gripe espanhola e vamos fazer uma correlação entre um passado não tão distante e o presente em circunstâncias do Covid-19. Então, a gripe espanhola ocorreu em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e ao contrário do que muitos pensam, não aconteceu na Espanha, porque a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, mas em decorrência e em termos de propagação e notificação de notícias, a Espanha sempre esteve empenhada em divulgar as estimativas desse vírus que estava se propagando. Por isso o nome gripe espanhola. Então, o primeiro caso descrito foi nos Estados Unidos, oriundo dos navios aportados na guerra, e se proliferou devido à grande circulação de pessoas e soldados naquele período. Então tem uma frase que circula aí na internet que faz todo sentido, ela é bem clichê, mas ela faz todo sentido. Quem circula não é o vírus, são as pessoas. Então as pessoas naquela época, principalmente os soldados, estavam em constantes movimentos, né, em decorrência da guerra, estavam frágeis, estavam debilitados, então isso facilitou para que a população ficasse mais suscetível a adquirir esse vírus. Então atenção para alguns fatos. Em apenas 14 dias, 1.000 militares foram parar em hospitais e ali o mal se alastrou, devido a quê? A grande aglomeração de pessoas. Em decorrência disso, mais de 1.500 soldados apresentaram sintomas em um único dia. Não se sabia qual era o causador da doença e nem tinham tratamentos eficazes. O que sabia era transmitido por vias respiratórias, então teria que evitar o máximo de contágio possível, mas não teria como. Então, a cada movimentação das pessoas, o vírus foi tomando uma proporção enorme. Chegou até a Europa, onde ali a pandemia dominou e ganhou o mundo. Nós, brasileiros, não ficamos imunes a ela, né? Presidente do Brasil naquela época, Rodrigues Alves, foi vítima, foi morto por causa da gripe espanhola, né? O Brasil, que em 1904 passou por uma revolta da vacina e devido às grandes movimentações e trabalhos de Oswaldo Cruz, nós desenvolvemos posteriormente vacinas, mas contra a febre amarela e contra a varíola. E ali contra a gripe espanhola, o índice de óbitos chegou a cerca de 35 mil óbitos. Então, veja bem, da Europa, o vírus dominou o mundo, né? Então, naquela época não tinha conhecimentos, não tinha antibióticos para tratar infecções secundárias, mas gripe é tratada por antibióticos? Não, né? Porém, as sequelas e os resquícios que a gripe deixa pode causar outras patologias, né, com infecções. Infecções são causadas por bactérias que, por sua vez, são tratadas com antibióticos. Então, após anos, a doença começou a diminuir, né, porque algumas pessoas começaram ali a adquirir anticorpos. Então, fazendo uma relação com hoje, a gente tem uma semelhança muito grande, porque quanto maior a aglomeração de pessoas, quanto maior a circulação de pessoas, mais o vírus ele está se propagando em uma velocidade tremenda. Hoje existe uma rede de vigilância mundial que rastreia vírus, emite alertas para prevenir surtos, existem campanhas de conscientização, existem vacinas, né? Então já está tomando essa proporção enorme. Imagina naquela época onde os meios de tratamento não eram eficazes e não sabia-se o causador da doença, né? Tinha a fórmula, que era tipo A, então era H1N1, porém o vírus ele estava em constante mutação, constante transformação. E a circulação de pessoas fez com que o vírus se alastrasse, causando essa pandemia e esse surto que chegou a cerca de 50 a 100 milhões de pessoas mortas durante a Primeira Guerra Mundial, matando até mesmo mais do que a Primeira Guerra. Em 2019, a gente tem outro exemplo, em 2009, a gente tem outro exemplo, que nós passamos por uma pandemia que foi a H1N1, né, da gripe suína, em um tempo muito curto também confirmado altíssimos números de mortes, chegando ali a 18.500 a 200.000 mortos perante essa pandemia. Então,
Semelhanças existem, são muito nítidas as questões, né? O que nós temos que fazer é escutar o Ministério da Saúde, tomar todas as medidas de precaução, ficar em casa e evitar o máximo de circulação de pessoas, porque realmente são nós que circulamos e não o vírus. Então, quanto maior o contato, maior a movimentação e maior a aglomeração, mais índices de pessoas contaminadas, infectadas e maior o número de mortes por sucateamento das unidades básicas de saúde e das unidades hospitalares. Espero que tenha um compreendimento e é isso. E o meu muito obrigado a todos e obrigado pela compreensão.